Boa noite. Vem trazer uma palavra do Senhor para o nosso coração. Uma meditação que está lá no livro de Números, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cursita, que tinha tomado a mulher cursita, e disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, e não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saia da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, pois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disseram: ouvi agora ouve agora as minhas palavras, e se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e claramente, e não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temeste falar contra o meu servo e contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu. E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. E a nuvem afastou-se sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Aí diz aqui o 11. Então disse Arão a Moisés: Ai, se o Senhor meu, não ponha, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tinha metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que o cure. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspisse no rosto, e não seria envergonhada, porque ele seja detida 7 dias fora do arraial, depois recolha. E assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Amém? Então aqui, os irmãos de Moisés decidiram ficar falando mal dele e da família dele, por causa da esposa dele, que não era da mesma religião dele, E quem ouviu? Deus ouviu, E Deus ouviu eles falando. E logo Deus desceu para acertar as contas daqueles que estavam falando contra Moisés, o servo do Senhor, fiel a ele e a toda a casa dele. Então, o que Deus mandava Moisés fazer, ele fazia, obedecia. E acharam no direito de falar mal de Moisés e da família dele e da esposa dele. E Deus não gostou. E Deus veio com a providência dele e fez lepra, A lepra veio na Miriam. Por quê? Por que não foi só na Miriam e no Arão, não? Deve ser porque ela começou a falar mal, de Moisés, E Moisés, vendo aquilo, ainda quis interceder pela irmã, pedindo para Deus curar.
Mas Deus não curou. Deus deixou ela pagar pelo pecado que ela tinha cometido em falar mal de um servo dele, ainda mais temente a ele, fiel a ele. E Deus não gosta, né? Deus é o Pai. Então, quando o Pai age, ninguém pode impedir, né? Então, quando o Pai determina, está determinado, né? Então, não teve a oração de Moisés foi ouvida, mas não foi atendida, né? Às vezes a gente ora e Deus ouve nossas orações. Deus não é surdo, Deus ouve nossas orações, só não atende. Como está a sua vida diante de Deus, né? Porque eles questionou que Moisés achava que Deus só falava com ele, não podia falar com eles, com Miriam, com Arão, que Moisés só achava que Deus falava com ele, e ele falou, né? Que ele pode mandar um profeta falar conosco através de sonho, mas com o servo dele que era fiel, ele falava boca a boca, face a face, né? Então, né? Deus, qual a sua intimidade com Deus? Às vezes a pessoa acha que a gente acha que é melhor do que elas. Não. Talvez porque a gente tem mais intimidade com Deus, tem mais tempo para Deus, procura a Deus, né? E obedece a Deus. Às vezes a pessoa acha, é chata, é sem graça, mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, deixa falar. Quando a lepra chegar, vão até te pedir oração. Você pode até falar, orar. Deus vai te ouvir, mas não vai te atender. Porque aquilo que o homem planta, ele tem que colher. E a Miriam colheu o que ela plantou, falando mal do servo dele. E Deus veio logo a favor de Moisés e fez justiça a Moisés, né? Então, muito cuidado quando falar de um servo do Senhor, de um filho do Senhor, de um profeta, de um pastor, né? Cuidado para não estar julgando. Cuidado para não falar mal, né? Cuidado. Pode falar o que quiser, mas não entre no meio da conversa. Porque você não vai ser inocente, porque você está ali, você está sabendo o que está acontecendo, está fazendo parte, está participando da roda dos carcereiros, está participando da roda daqueles que estão falando mal, né, que está escarnecendo da pessoa, né? E a Bíblia, né, tem várias aqui que Deus entra. As pessoas podem até tentar impedir você, mas quando Deus determina, está determinado. E a palavra de Deus diz, agindo o Senhor, quem impedirá? Pode até tentar te parar, mas quando Deus entra em providência, quando Deus entra, Ele faz e ninguém pode impedir. E aí, Moisés quis até interceder pela irmã dele, mas não foi atendido. Foi ouvido, mas não foi atendido, porque teve que passar pelo processo. Amém? Então, 7 dias, Miriam ficou longe da vila do arraial. Ficou isolada. E pelo pecado dele, pelo pecado dela, pela teimosia dela, pela rebeldia dela, ela atrasou ela e atrasou o povo dela, que teve que ficar esperando ela recuperar para voltar, para eles poder prosseguir e seguir em diante. E às vezes, por causa da nossa rebeldia, da nossa teimosia, nós impedimos Deus de agir na nossa vida e na vida dos nossos. E atrasamos a nossa vida e a vida dos nossos, por causa disso. Por causa da nossa teimosia e rebeldia, né? Aquele que está fazendo as coisas do seu jeito e achando que está certo, Deus vai te mostrar se você está certo ou não, né? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite,
né? Então tome cuidado quando falar de um servo do Senhor. Tome cuidado quando enganar um servo do Senhor. Tome cuidado quando mentir sobre um servo do Senhor, porque a lepra pode chegar até você. A lepra aqui foi na carne, né? Que ficou bem posta. E às vezes pode vir na carne também a lepra, mas de outro jeito, né? Outra doença, né? Então, tome cuidado para não levantar falso testemunho contra o servo do Senhor, para não enganar um servo do Senhor, para não levantar mentira contra um servo do Senhor, né? E para não ser falso contra um servo do Senhor, porque a gente não vê. Moisés não estava vendo o que os próprios irmãos estavam falando, né, nas costas dele, mas Deus viu e ouviu e veio rápido com a justiça dele a favor de Moisés. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Que todos tenham uma boa noite, um sono tranquilo, que amanhã seja um dia de bênção e de paz para todos, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.